Parou. Hoje é sexta-feira. Eu sei que final de semana aí chegando, eu sei que as atividades, né, vão se tornando mais acirradas. Você planeja aí o seu final de semana. Eu sei que você tem um montão de coisa aí para fazer. Mas dá um tempinho, porque vale a pena. Vale a pena você estar com a gente aí durante esses 30, 40 minutos que nós vamos passar juntos, porque está começando agora Blitz Conjugal. Glórias a Deus, né? Eu sou o pastor José Luiz. Eu sou a missionária Cássia. Boa noite. Boa noite, você que está conosco, seja bem-vindo aí. E nós pertencemos ao Ministério Vida e Paz, né? Assembleia de Deus, Ministério Vida e Paz. Fica localizada lá na rua Licínio Barcelos, número 129, ali no coração de Irajá. O acesso à igreja é muito fácil, né? Nosso pastor presidente é o pastor Cícero Raimundo de Souza. E nós lá, né, exercemos, além do ministério pastoral, a aliança com casais, né? A gente cuida de famílias, a gente cuida de casais, e o slogan da nossa igreja é uma igreja unindo famílias. Blitz Conjugal. O que é a Blitz Conjugal? Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é muito importante, né? A gente teve essa ideia de colocar o nome do programa Blitz, né? Blitz Conjugal, porque é aquela velha história. Você, quando está com o seu carro na rua e a autoridade de trânsito manda você encostar, o que ele te pede? Ele te pede o documento do carro e a tua habilitação, a tua carteira de habilitação. Aí ele vai lá, você apresenta, ele vai lá, olha. Se estiver tudo ok, beleza, você dá prosseguimento à sua viagem, você dá continuidade à sua viagem e está tudo bem. Agora, se não estiver tudo bem, né? Se não estiver tudo bem, como é que fica? Alguma coisa acontece, você fica devendo alguma coisa. E na vida conjugal é a mesma coisa. Na vida conjugal é a mesma coisa. O relacionamento conjugal, ele está sujeito a altos e baixos, como, né, qualquer relacionamento hoje está sujeito a altos e baixos. E quando os baixos acontecem, quando o dia mal chega, as coisas precisam ser tratadas, né? E a gente, na Blitz Conjugal, tem o objetivo de tratar as diversas adversidades que acontecem na vida conjugal, amém? Gostaria de orar nesse momento, porque o tema que nós escolhemos hoje, como todos os outros, é um tema polêmico, e nós vamos já deve ter visto aí na descrição do vídeo, mas nós vamos já revelar qual é, mas primeiro nós vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por este momento que estamos aqui nesta live. E eu peço ao Teu Santo Espírito, Senhor, que venha nos conduzir, Senhor. Durante esse tempo que nós estaremos aqui, neste bate-papo franco, aberto, positivo, esclarecedor, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha conduzir esta live, este estudo, isto aqui que será apresentado, que as nossas vidas estejam, Senhor, voltadas para o Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito tem a liberdade de ensinar aqui para todos, em nome de Jesus. Nos conduz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tema de hoje, qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Dificuldade em perdoar. Perdão.
é uma coisa assim um tanto complicada, né? Porque tem pessoas que têm uma facilidade de perdoar, tem pessoas que erram e no minuto seguinte já estão aptas a ir lá e se retratar. Tem outras que aguardam mais um pouco, tem outras que ficam durante muito tempo. Agora, isso é bom? Isso é ruim? A gente sempre baseia nosso bate-papo, nossa live, nosso tema na palavra de Deus, não é isso? E o que diz a palavra de Deus, né? Lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos 14 e 15, né? Nós estamos com a palavra de Deus aqui. E o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim, ó: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as tuas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas. E aí, gente boa, isso aí é complicado, né? Você quer ser perdoado por Deus, você foi perdoado por Deus, porque no sacrifício vicário da cruz o sangue inocente foi derramado e ali, além de muitas outras coisas, houve o perdão. Nós fomos isentos dos nossos pecados na cruz. E quando alguém pisa no teu calo, você não perdoa. E aí, gente boa? Como é que faz? Quer ser feliz? Aprenda a perdoar. Pedir perdão é um ato de coragem. É verdade. Né? Assim, Jesus demonstrou isso ali na cruz, com um ato de coragem, quando ele falou, né, para o Senhor e para si próprio, que aquelas pessoas não sabiam o que faziam. Estavam fazendo. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. É um ato de coragem, no sofrimento, porque a pessoa, quando ela está com um sentimento de mágoa, ela tem um sofrimento, porque mágoa é um sofrimento, sim, né? Sim. E ela demonstra aquele sentimento e ela está mal. Mas mesmo assim, Jesus mal ali na cruz, sangrando, né? Ele perdoou e nos ensinou a perdoar através do seu ato de amor. E o amor leva você ao perdão. Ah, mas a pessoa me ofendeu, me magoou, falou poucas e boas para mim. E as pessoas lá na cruz, enquanto Jesus naquele sofrimento todo, seu sangue ali inocente, foi torturado, coroa de espinhos, carregou a cruz. Enfim, a gente conhece a história e sabe, você também conhece. E as pessoas lá blasfemando: ah, você não é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, sai dessa cruz. Os dois ladrões, né? O da direita e o da esquerda, um deles falou para ele: ah, começou a escarnecer também, e o Senhor, com aquele sentimento, né? Não atribuiu a ninguém aquilo que estava acontecendo. Então, assim, esse é o maior exemplo de perdão que a gente tem, o Senhor Jesus. A mágoa, né, que a pessoa que ainda não aprendeu a perdoar ou pretende perdoar, a mágoa, ela fica ali, mas ela não resiste a um coração que aprendeu a perdoar, que aprendeu a liberar o perdão. Ela não resiste. Há um bloqueio, né, espiritual e físico, né, de você querer ou não perdoar, mas a mágoa, ela tá ali, né, presente. Ela tá ali quietinha, mas ela tá te fazendo mal. Ela tá te prejudicando, né? A você crescer. Tá te corroendo. Não tá te tratando, tá te prejudicando. Então entenda que a falta de perdão faz mal, né? Esses sentimentos prejudicam. Nós vamos chegar lá, chegar lá, porque vamos lá. Vira até doença, né, psicossomática, doença física, mas nós vamos chegar lá. E assim, Cássia, normalmente, né, a gente sabe que a gente trata, nas outras lives a gente falou, a gente trata de casais, e a gente ouve muitas coisas, né, e já passamos também por muitas coisas, né, a gente aprende também, quando a gente trata de casais, a gente aprende, né, o nosso dia a dia é um aprendizado. Falar que a gente não aprende é mentira. Quando ocorre briga, né, entre marido e mulher, é muito comum você ouvir, né, da parte da esposa: ah, ele me agrediu verbalmente, e eu não consigo perdoar.
Aí da parte do marido, o marido mais durão, né? Mais aquela coisa toda. O que ela me disse é imperdoável. Olha só que coisa, né? Ele me agrediu verbalmente. E assim, tem pessoas que partem até para agressão física, né? Ele me agrediu verbalmente, eu não vou conseguir perdoar. E ela me falou coisas que isso é imperdoável. Enfim, né? O que nós precisamos entender é que nenhum casamento, né? Não existe casamento que sobrevive às pressões, né? Porque no dia a dia conjugal, no casamento, existem pressões. Essa é a verdade. E não existe casamento que sobreviva às pressões se não houver um exercício diário de perdão. Porque senão vira um ciclo vicioso, né? Tem que ser diário. Porque assim, a gente peca todo dia, a gente erra todo dia, né? Nós não atingimos ainda o patamar de estar glorificados, né? Então assim, a gente erra. A palavra perdoar quantas vezes, né? 70 vezes 7, né? Por dia. Por dia. Então assim, a gente chega em casa, às vezes do trabalho, aquela pressão toda da rua, e quando você chega no teu lugar forte, ao invés de você relaxar, não, você já vem com aquela pressão toda e acaba extrapolando, falando alguma besteira, e o seu cônjuge fica triste, o seu cônjuge fica ofendido. A mágoa, ela é um sentimento destrutivo, né? Você Destrói, cria aquilo ali dentro de você. O ser humano, né? É destrutivo para o ser humano. Quando estamos com mágoa no coração, há ressentimentos, né? Se teu coração está pesando alguma coisa contra alguém, né? Daquela mágoa, perde a tua alegria, perde a tua convicção. Porque você fica remoendo aquela coisa ali, né? Ruminando, né? O boi quando está lá comendo, né? Você fica ruminando aquilo ali. Perde o desejo de estar, né, com seu cônjuge, né? Se você estiver em algum lugar, se você tem mágoa de uma pessoa que não é da sua família, ou que seja da sua família, né, um parente, alguma coisa assim, e você está no mesmo lugar, né, que essa pessoa, aquilo ali é muito ruim para os dois, né, o ambiente você fica sem ambiente, né, porque não estão se falando, né, tem uma certa mágoa ali dividindo vê que a coisa já estendeu, né, já saiu do âmbito conjugal e já foi para o âmbito familiar, porque acontece também, né? Verdade. Acontece, você tem uma mágoa constrangedor, né? Você sim, fica sem, você fica deslocado porque aquele sentimento ali não é verdadeiro, né? Porque existe uma mágoa no meio, né? E Deus quer tratar realmente nessa noite, através da sua palavra, através do ensinamento do Senhor, né? Que são vários ensinamentos que o Senhor deu, né, amor? E assim, deixa eu te falar uma coisa. Você que está nos assistindo, não espera ter o sentimento para você liberar o perdão, não. Porque assim, é difícil quando tem aquele tsunami, você fica muito chateado da sua vida, aí você vai passar água, vai passar por debaixo da ponte, eu vou esperar ter o sentimento, mas sempre que você lembrar da atitude do outro, você vai ficar magoado, você vai lembrar mágoa. Então assim, perdão é uma questão de atitude, você precisa ter a atitude de perdoar. Perdão é uma questão de sobrevivência. Não, mas ela que estava errada e eu não tinha ainda conseguido. Não importa. Tem a atitude de liberar o perdão. Se você quer ser feliz nessa vida, você precisa aprender a perdoar, né? Porque se aquilo te faz mal, aí você pode dizer assim, mas ela me fez isso, ele me fez aquilo, poxa, eu que tenho que perdoar? Faça isso, a palavra de Deus diz isso. Porque você perdoando, você está livre, né, da condenação. Interessante que me ocorreu aqui agora, não estava no script, mas o que diz lá em Romanos? Se eu não me engano, é Romanos mesmo. Capítulo 12, né, as virtudes, só fala, é isso mesmo, as virtudes recomendadas, né? Aí vem aqui o apóstolo Paulo falando, o amor seja sem hipocrisia, tal, detestai o mal, apregoando o seu bem. Aí está aqui, regozijai-vos na esperança, compartilhai as necessidades dos santos, abençoai os que vos perseguem. E mais uma vez ele diz, abençoai e não amaldiçoai. Olha aqui.
Alegrai-vos com o que se alegram, chorais com o que chora, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, né? Aí o versículo 17 fala: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Aí olha só o versículo 20 e o versículo 21, como é que é interessante, dentro do que a missionária Cássia falou. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se a pessoa te ofendeu, perdoe. Aqui, ó, você está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça, é o que diz a palavra. E assim, quando você perdoa, aí é assim, mas quando a pessoa não quer aceitar o perdão, eu quero perdoar, mas o outro não quer aceitar o perdão. Em primeiro lugar, você fez a sua parte. Você fez sua parte. Parabéns para você. Seu coração está bem livre. Deixa ele ir. Deixa ele ir, né? Deixa ele ir, que com aquela atitude sua ele vai refletir. Talvez no momento não, mas ele vai refletir. Deixa ele ir, mas a sua parte está feita. Porque se trata de amor próprio, né? Você precisa perdoar para você se sentir bem. Então faça isso, perdoe, mesmo que o outro não aceite, porque também eu acredito que tudo depende de um tempo, né? Sim. De repente o outro não está preparado, não está no tempo dele de liberar o perdão. Mas se você está preparado, você procura essa pessoa, peça perdão, porque é a questão de amor próprio. Você precisa estar bem. Tem atitude de você perdoar. Você precisa se sentir bem, você precisa ter paz, né? E a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Não existe outra forma, não existe outro caminho de liberar o perdão a não ser com amor próprio, né? Porque você se descobre que você está pedindo perdão não porque só o outro merece o perdão, mas porque você se ama e você quer ser feliz. Você precisa progredir, né? Você precisa vencer, você precisa caminhar. E o perdão e a falta de perdão, ela prende a pessoa, ela aprisiona a pessoa, né? Ela estaciona a pessoa, até mesmo de crescer, de conseguir você fica receber estacionado a misericórdia do Senhor. Na realidade, porque a palavra de Deus diz, né? Você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Fica preso, né? Vira um escravo, não é isso? E assim, a força do perdão, né? Porque quando você libera o perdão, verdadeiramente a força do perdão, você começa a reconstruir tudo aquilo que estava estacionado. Isso. Você deixou de construir uma série de coisas durante aquele dia, um mês, uma semana que você passou com aquele ressentimento. E a partir do momento, é interessante, isso é uma coisa espiritual, a partir do momento que você libera o perdão, o mundo espiritual se volta para você e as coisas começam a andar dali para frente. Sabe por quê? Graça. O que é graça? É um favor imerecido, né? E nós, né? Essa graça do Senhor na cruz foi manifestada a nós. Então, como um Deus maravilhoso e grande, no qual o Deus que nós servimos manifestou tamanha graça por nós sem nós merecermos, porque o próprio livro de Romanos diz que nós estávamos lá presos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Ele enviou seu Filho amado para morrer na cruz por nós, nos liberar o perdão, um Jesus santo, um Jesus que não pecou, um sangue inocente que foi derramado, e nós como pecadores temos a audácia de dizer que não vamos perdoar o nosso semelhante, né? Então assim, tem atitude de perdoar. Se você tem atitude de perdoar. O perdão, ele faz parte do seu estilo de vida, né? Se há uma mágoa, se há um ressentimento, não há estilo de vida. Qual o testemunho que você está dando, né? Para aquela outra pessoa que sabe que não está bem com você. Se trata de estilo de vida, né? De você estar ok com você mesmo. Porque quando o casal, né, não conhece esse caminho, né? Esse caminho que tem que ser trilhado, que é o caminho do perdão. Minha esposa falou de ressentimentos, né? Começa a haver um acúmulo de ressentimentos,
aí vem o ódio, Sim. aí vem o sentimento de vingança, que Sim. isso é muito perigoso. Uhum. Isso é muito perigoso, sentimento de vingança. E Nossa. com isso, né, os envolvidos, que são os cônjuges, vão se tornando pessoas extremamente amargas, a amargura toma conta. Uma outra coisa também, o cinismo. Começa aquela falta de respeito no cinismo, um jogando indireta para o outro, fazendo piadinha para o outro. E isso você não consegue evitar, você não restringe isso ao teu ambiente, você compartilha isso com seus filhos, você está em algum lugar público, mais cedo ou mais tarde você vai fazer uma farpinha, chegar naquelas pessoas que estão ali, isso não é legal. Então você se torna, além de amargo, cínico, mal-humorado, insatisfeito, né? Isso tudo, irmãos, é muito perigoso, porque é aí que entra aquela parte que a gente ia antecipar, né? Pode virar doença física. Vocês sabiam, irmãos, que o corpo é o espelho da alma? Quando você retém o sentimento, né, de perdão, a tua alma fica amargurada e você passa isso para o corpo, né? Eu até fiz umas anotações aqui. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais, psicossomáticas e doenças físicas, né? Como depressão, dores musculares, problemas cardíacos, irmão. Olha só, hein? Olha só o que a falta de perdão acumula. Úlcera, tumores, nódulos e até o câncer. Imagina você reter, como nós conhecemos, a esposa de um pastor que ela já faleceu, e eu percebia que ela não acompanhava ele em momentos algum. Ele era um homem antes de se converter, um homem militar, e enfim, vivia uma vida desregrada e teve relacionamentos extraconjugais, e ela reteve aquilo ali. E ela já era uma cristã, e quando ele se converteu, ela reteve e não acompanhava ele se tornou um pastor, enfim. No finalzinho dos dias, ele pediu que um amigo nosso, que hoje é pastor também, fosse na casa dele orar, e esse amigo consultou a Deus, e Deus deu a direção que não fosse. Aí ele estranhou. Ele pediu a direção de Deus e perguntou por quê. Aí veio essa questão, Deus revelou a questão do perdão, da falta de perdão. E ele foi até o homem de Deus e falou: olha, Deus pediu para que eu não fosse. O homem de Deus, por conta disso. O homem de Deus abaixou a cabeça e falou: tem razão, eu fiz tudo isso e ela tem mágoa de mim até hoje. E ali iniciou-se uma campanha de oração, e no final dessa campanha Deus deu o aval, o nosso amigo em comum foi lá e ela liberou o perdão. Partiu. Hoje ele exerce o ministério dele, já casou novamente, enfim. Mas olha só o que a falta de perdão, ele estava errado, mas ela reteve o perdão. Olha só como é que são as coisas. Então assim, isso é uma coisa muito específica, né? Então assim, libere o perdão. É a melhor coisa que você tem a fazer. Se alguém te ofendeu muito, se seu cônjuge te ofendeu muito, deixe isso de lado. É sua parceira, é seu parceiro, deixe isso de lado. Libere o perdão, que é melhor. Quando você libera o perdão, você assume um bônus. Você ganha. Brasas vivas, nós lemos a palavra, brasas vivas são acumuladas sobre a sua cabeça. Você ganha. Amém? Isso, amém. Aqui, a Cássia falou, né, a referência está em Lucas, né? Lucas 23, 24, né? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo, né? Olha só que exemplo, né? Que exemplo de perdão, né? Então, assim, a saúde no relacionamento conjugal está diretamente ligada à capacidade de você pedir perdão e a capacidade de você perdoar também. Então, assim, quer ter saúde no teu relacionamento, quer ter um relacionamento conjugal sarado, né? Como diz, né? Sarado. Perdoe. Peça perdão. Amém?
E também assim, quando se trata do relacionamento, né, dos cônjuges, relacionamento conjugal, quando um das partes não tem facilidade de liberar o perdão, algo maldito acontece no relacionamento do casal, porque a esposa já não olha mais o esposo com prazer, o esposo já não olha mais para a esposa com desejo. Sabe qual é o nome disso? Morte conjugal. Morte conjugal. Morte porque acaba, né? É só desprazer. Você olha para aquela pessoa assim, você passa a detestar aquela pessoa, você vê aquela pessoa como o seu maior inimigo, né? E o inimigo das nossas vidas não é o outro, né? Nós sabemos muito bem quem é o inimigo das nossas vidas. E há um desprazer total no relacionamento conjugal. E isso, o relacionamento tende a morrer. Morte conjugal. A secar, né? Porque não tem mais beleza no amor um pelo outro. Quando a gente não perdoa é uma competição, né? Passa a ser uma competição. Um relacionamento de competição. Eu não vou ceder porque ele está errado. Ela não vai, ele diz, ela não vai ceder porque eu estou errado, eu estou certo. Então vira um relacionamento competitivo. Quando a gente não perdoa, sabe o que acontece? É como se você está na sua casa aí, você está nos assistindo, nós estamos aqui na nossa casa. Aí faz de conta que Jesus está aqui, que ele na realidade está, né? Mas faz de conta que ele está aqui presencialmente, né? De forma corpórea. Se eu não liberar o perdão para ele e vice-versa, é como se eu chegasse assim: Senhor Jesus, queira se retirar da minha casa. Olha só que coisa tremenda. Senhor Jesus, se retira da minha casa. Aí, quando o Senhor Jesus se retira, quem é que entra? O inimigo. Não tem jeito, existe uma guerra espiritual. E existem dois lados, não existe lado neutro, existe o lado de Jesus Cristo e o lado do inimigo. Se você pede a Jesus para se retirar da sua casa porque você não libera o perdão, o inimigo entra. Aí acontece exatamente isso que minha esposa estava falando: morte conjugal. Morte conjugal, e isso é muito perigoso. Relacionamento vai se esvaindo, vai se acabando. Então, assim, antes que a coisa chegue nesse patamar, já chegou, não há nada impossível para Deus. Nós vamos orar e Deus vai reverter essa situação. Mas antes que chegue, libere o perdão para o seu cônjuge. Ô, gente boa, é sua parceira, libera. E assim, saindo um pouco do relacionamento conjugal, quando há falta de perdão por uma outra pessoa fora do relacionamento conjugal, você entende que você precisa entender que os relacionamentos são as coisas mais importantes que nós temos aqui na vida. Seja na família, seja na parentela, seja com amigos, seja na igreja, seja fora da igreja. Nós não entendemos o valor que tem os relacionamentos. Isso aí. Mesmo como casal, porque como casal então é tremendo, porque construindo, a família que Deus construiu, né? E quando a gente não entende esse valor do outro, né, do relacionamento com o outro, porque todos nós precisamos do outro. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Tudo que você faz, você precisa do outro. Se você vai na farmácia comprar uma medicação, você precisa de alguém lá para te atender. Não existe o bloco do eu sozinho. Não existe o diálogo único, né? Monólogo. Não existe, gente. Nós somos seres vivos. Estamos aqui para viver, para ser feliz. E descomplicar, né? Gente boa? A gente precisa descomplicar, porque o mundo já vem contra nós. Somos seres sociais, né? Precisamos nos socializar, né? O mundo, ele já é latente contra nossas vidas, né? Porque o mundo, ele não te dá nenhuma regalia, né? O mundo já é no maligno, né? O que diz a palavra. Se o mundo, então, ele não contribui com você. O mundo, tá? Assim, generalizando, né? É do maligno, então ele já não contribui com você. E se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas, como que fica? Né? Precisamos ter sabedoria, precisamos fazer a nossa vida bem melhor, porque nós é que fazemos a nossa vida melhor. Dentro do relacionamento conjugal, você é quem faz a sua família
uma família melhor. Porque não adianta depois ficar olhando para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Verdinha, verdinha, Por né? quê? Porque o vizinho rega a grama. Cuida, cultiva. Né? Corta, né? Corta, poda ali, tira. Molha as isso graminhas, aí. rega todos os dias. Tira as tiririca, né? Que fica feio lá. Tira o ressecadinho das gramas que ressecam, limpa, né? Então não adianta depois achar que a grama do vizinho brilha mais que a sua. Porque se você não faz nada para que a sua grama também fique chamando a atenção do teu vizinho, porque tá descuidada, tá feia, né? Quem vai querer, né? Olhar para uma grama que não tem vida. É complicado demais isso aí. E assim, por mais... É o relacionamento, né? Que eu estou falando, estou me referindo, dando exemplos. Sim, Isso sim. é um exemplo de um relacionamento a dois, Sim, um casal. A gente faz as analogias, né? E assim, toda pessoa ferida, né? Não importa a profundidade dessa ferida, vamos colocar o ofendido, né? Porque assim, você que ofendeu, se você tem a atitude de ir lá e se reconciliar, tenha certeza que para você é mais fácil, porque você foi o ofensor. Talvez para o ofendido seja mais difícil, né? Mas assim, a nossa orientação, né, para essa pessoa que foi ferida, né, não importa a profundidade, né, que tenha sido, né, essa ferida, esse trauma, né, aquilo que te causou, né? Eu queria que você tivesse uma esperança pensando naquele que foi mais ofendido que você, naquele que foi mais humilhado que você, naquele que foi mais torturado que você, naquele que foi destruído na cruz do Calvário, moído por você, por mim. Pensa nele, pensa no sofrimento vicário, pensa no sofrimento da cruz. Teu sofrimento pode ter sido muito profundo, mas eu não entendo que o sofrimento de Jesus tenha sido menor do que o seu. E se ele, enquanto nós estávamos lá, envolvidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas ofensas, porque é dessa forma que nós estávamos no mundo, né? É dessa forma. E ele foi lá e não quis saber, não olhou para nada disso, não olhou para nada de errado que nós fazíamos. Ele nos amou primeiro, ele nos chamou, ele nos perdoou. Então assim, perdoe. Perdoe, perdoe. Se tem alguém que você gosta, né, e que está irado, está pesando no seu coração, procura essa pessoa. Liga para essa pessoa. Não deixa a dureza de coração prevalecer, não. Ela é importante, assim como você é importante para ela. Não deixa a dureza de coração prevalecer, não. Procure essa pessoa. Quando acabar essa live, tome coragem e ligue para essa pessoa. Ligue para essa pessoa. Faça isso. Brasas vivas, não esqueça o que diz a palavra. Brasas vivas se amontoarão sobre a sua cabeça. Amém? Amém. E aquele que não libera o perdão, Deus coloca esse alguém embaixo de juízo. A Bíblia fala sobre os verdugos, né, que enquanto não pagar o último centavo, né, os verdugos estarão ali, né? A parábola que o homem devia uma quantia e o rei perdoou, e ele foi lá no seu conservo que devia uma quantia infinitamente menor do que ele devia ao rei. Ele foi lá, pegou o cara pelo colarinho e falou: me paga, senão você vai para a prisão. Aí o rei, sabendo daquilo tudo, foi lá na prisão e falou assim: ah não, fulano me colocou aqui porque eu devia tanto a ele. Aí o rei ficou indignado, falou assim: poxa, mas eu perdoei uma dívida muito maior. Aí o que o rei fez? Mandou colocar ele na prisão. Enquanto ele não pagasse, ele não sairia dali. E os verdugos, né, iriam ali. Verdugos são demônios. Esse rei representa o Senhor, e esse homem que não liberou o perdão representa eu e você. Então assim, você tem a opção hoje de liberar o perdão. Também, para a gente finalizar, eu queria assim contar uma historinha de dois irmãos que se desentenderam. Dois irmãos mesmo de sangue, irmão de sangue. Mas não foi aquele desentendimentozinho de irmão, coisa boba que
no minuto seguinte já está tudo bem. Não, foi uma briga feia mesmo, briga feia. E o pai desses dois homens morreu e deixou uma herança, que era um terreno enorme, 2 casas, e essas 2 casas tinha um rio no meio. O terreno era enorme, o rio percorria o terreno, e uma casa ficava do lado direito do rio, outra do lado esquerdo. E dessa briga eles delimitaram ali, o rio era a limitação, e cada um foi para o seu canto, e passaram-se anos, e nenhum pai morreu, eles enterraram o pai, de aí para frente eles não se falaram mais depois dessa briga. E um dos irmãos, que era o mais velho, né, chamou um carpinteiro e falou assim, ó, levou ele lá na casa dele, na parte dele, chamou um carpinteiro e falou assim, ó, levou lá no celeiro e falou aqui, ó, essa madeirada toda aí, ó, você fica à vontade de usar essa madeirada toda, tinha muita madeira, fica à vontade, eu quero que você construa uma cerca aqui, ó. Eu não quero mais nem olhar para a casa do meu irmão, eu não quero nem ele ver na janela, eu não quero ver nenhum sobrinho meu mais na janela, eu tenho ódio, é sangue do meu sangue, mas eu tenho ódio. Aí deixou as instruções com o carpinteiro e pegou a família dele e foi viajar. Fazer uma viagem aí de mais de mês, passou um bom tempo fora. E quando ele voltou da viagem, chegou com a família, então a primeira coisa que ele viu, ao invés de ver a cerca, ele viu uma ponte. Ele ficou indignado, ele falou, o quê? Esse carpinteiro é doido. Eu pedi para ele fazer uma cerca, ele fez uma ponte. O que meu irmão vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou frouxo? Vai pensar que eu quero união com ele? Eu vou lá falar umas verdades para o meu irmão. Eu vou lá falar que eu pedi para construir uma cerca e não uma ponte. Aí ele, né, deixou a bagagem em casa, tal, mal chegou, começou a atravessar a ponte. O irmão viu, o irmão lá do outro lado viu ele atravessando a ponte. E teve a mesma atitude, também saiu de dentro de casa e começou a atravessar a ponte. Os dois se encontraram lá no ápice da ponte, lá na parte superior da ponte. E o irmão, que estava do lado de cá, que não pediu para construir a ponte, deu um abraço maravilhoso no irmão, deu um beijo e falou assim, meu irmão, eu achei que você não ligava mais para mim, eu achei que você não estava nem aí mais para mim, eu achei que você tinha ódio de mim, e você construiu essa ponte e fez com que eu entendesse que eu sou importante para você. Olha, meu irmão, me perdoe por tudo, você também é muito importante para mim. E o outro irmão que construiu a ponte falou assim, olha, irmão, me perdoe também. Enfim, os dois se abraçaram, se reconciliaram e a coisa, né, dali para frente andou. Aí o que mandou construir a ponte, não satisfeito, procurou o carpinteiro, porque ele já tinha pago, né? Inclusive ele tinha adiantado o valor lá. Falou assim, vem cá, eu não entendi, eu saí de viagem, mas eu deixei instruções para você construir uma cerca e você construiu uma ponte. Aí o carpinteiro, muito humilde, falou assim, olha, eu não aprendi a fazer cercas. Sabe por quê? Porque cercas dividem, cercas separam. Meu pai, que me ensinou a profissão de carpinteiro, me instruiu somente a fazer pontes. Conclusão, aquela ponte uniu os dois irmãos que estavam separados há anos. Deixa eu te dar uma dica. Quando acabar essa live, faça pontes, não faça cercas, não. Não coloque, né? Construa pontes, sabe por quê? Porque a quantidade de madeira empregada foi a mesma. O trabalho, o esforço foi o mesmo. E a ponte serviu para unir os irmãos que não se falavam há muito tempo. Então, assim, quando acabar essa live, nós já estamos concluindo, né? Nós já estamos terminando. Eu queria que você construísse pontes. Você que não fala com uma pessoa há muito tempo, comece a construir pontes. Amém? Quebra esses paradigmas, né? Glórias a Deus pela sua vida. Se você que se estava encontra aqui nessa hoje situação, né, de falta de perdão, tome esses paradigmas, né? Quebre esses paradigmas, melhor dizendo, me perdoe. Quebre esses paradigmas hoje, amanhã, né? Para que você realmente se sinta leve, se sinta livre, né? Para que você venha prosperar, para que você seja abençoado, né? Com a aprovação de Jesus, de Deus. É Deus que aprova, não somos nós. É Deus que aprova o homem, né? É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, porque só Ele pode convencer o homem, né? Assim como o Espírito Santo me convenceu um dia
que eu precisava liberar o perdão verdadeiramente. E quando você tem esse ato de liberar o perdão uma vez, é para sempre. É cura, né? É cura emocional, é cura espiritual. Amém? Nós vamos estar orando. Hoje bastante gente tá. Nós estamos aqui, nós vamos falar o nome de todo mundo que estava com a gente, nós vamos estar orando. Vamos estar nos despedindo. Amém. Eu vou pedir que você ore, Amém. né? Por favor. Agora? Por favor. Amém. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, Aleluia. pelos teus ensinamentos, porque os teus ensinamentos é tremendo. Glórias a Deus. E que nenhum de nós vemos, Senhor, desprezar os teus ensinamentos. Que possamos colocar em prática, Senhor, tudo que a tua palavra nos ensina. Porque queremos viver bem nessa terra. Queremos dar fruto nessa terra, Senhor. E nós conhecemos a Ti, que é o nosso libertador, Aleluia. o nosso salvador, o nosso Pai. Que haja perdão, Por isso, Senhor. conduza, Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa live, que ainda irão ouvir, Senhor, tocando em cada uma delas, Senhor. Glórias a Deus. Cuidando e tratando de cada uma delas, assim como um dia o Senhor tratou de mim, Senhor, nesta área. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que haja perdão. Amém? Estiveram com a gente hoje várias pessoas, né? Meu amigo Geraldo Vital, lá de Unamar, lá de Cabo Frio, da Primeira Igreja Batista em Unamar, esteve com a gente. Um abraço, um beijo no seu coração. O irmão Edson Silvestre também, da Igreja Nova Vida de Malé, um beijo no seu coração, irmão Silvestre. Amém. O presbítero Carlos Marim, presbítero da nossa igreja, com a sua esposa Tereza, estiveram aí com a gente. O irmão Jonadson Rodrigues, o irmão Gilberto Ferreira, um abraço, um beijo aí no coração de cada um de vocês. A irmã Heloísa Nicásio dos Santos, o irmão Paulo Sérgio, Adriano Melo, pastor Ramon, um beijo no seu coração, pastor Ramon Amorim, pastor Ricardo, o bispo, né? Bispo Ricardo Amorim esteve aí com a gente, Heloísa Maldonado e o Alberto Batista de Almeida, Charles Oliveira, um beijo no coração de vocês e até a próxima semana, às 20 horas, com outra Blitz Conjugal. Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus, que o Senhor abençoe cada um de uma forma rica e abundante. Tenha um ótimo final de semana. Amém. Um Amém. beijo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E obrigada. Obrigado aí por estar participando conosco. Aleluia.